como está sendo a minha experiência passando uma temporada na minha linha de Saturno MC. Olá, eu sou Amanda Maragno, astróloga e terapeuta, e hoje eu vou compartilhar sobre como que está sendo a minha experiência na linha de Saturno MC, para que você possa ter mais consciência do que é viajar por uma linha deste planeta. Mas eu vou deixar aqui em cima marcado um vídeo que eu já falei sobre a linha de Saturno, então se você vai viajar para essa linha, é interessante você ter primeiro essa base. Eu também tenho aulas sobre a linha de Saturno, porque você pode se preparar antes das suas viagens. Então, essa viagem que eu tô fazendo aqui, na verdade, eu vim passar 15 dias nessa linha. Já de bônus, passei mais uma semana, porque eu fui fazer uma viagem com a minha família antes, que foi justamente perto da minha linha de Saturno. Mas eu também tenho junto a linha de Netuno. Ela tá um pouquinho mais distante aqui, onde eu estou, de Stuttgart, mas ela também tem influência, e durante a viagem ela tava muito mais perto, que eu tava bem em cima da linha. Então, quando eu fui fazer a viagem com família, a gente ficou um dia em cada lugar, então não deu assim para perceber muita coisa durante essa viagem que foi rápida, né? Tivemos algumas limitações sim, que é uma questão saturnina, né? Por exemplo, o lugar que a gente mais queria visitar, eu e minha irmã, era umas montanhas lá que tinha nas Dolomitas, na Itália. Inclusive é um lugar que eu recomendo muito vocês visitarem, as Dolomitas na Itália. Eu me apaixonei lá por essa região, talvez seja a minha linha de Netuno. Principalmente o Lago Braisé, que é muito netuniano aquele lago, achei maravilhoso, um cenário mágico, mas vale super a pena. E daí essa restrição que a gente teve era um lugar assim muito lindo que a gente queria ir, uma região na verdade, eram vários lugares ali, e a gente não conseguiu porque tinha que ter reservado com antecedência o estacionamento. Justamente naquele dia tinha maratona e também era pós-temporada ali, altíssima temporada, então a gente chegou, estava lotado e não tinha mais como esperar porque já era tarde, então não tinha mais a possibilidade da gente conhecer esse destino. Então ficou para a próxima, eu vou ter que voltar, mas é um destino que eu quero voltar muito porque tem muitas trilhas legais lá para fazer e eu não tive oportunidade. Depois dessa viagem, eu vim cuidar de 2 cachorrinhas aqui em Stuttgart em troca de hospedagem, que é algo que eu já tô fazendo há um mês e pouco, que eu tinha ido primeiro na Inglaterra, que é a minha linha de Júpiter, eu já compartilhei em outro vídeo aqui sobre essa experiência, e agora eu vim para essa de Saturno. Então eu percebo muito a diferença, assim, principalmente na casa, por exemplo. Aqui eles são bem mais restritos, já me deixaram com a casa mais restrita, fecharam o quarto deles, fecharam uma despensa, deixaram tipo o papel higiênico, deixaram 2 rolos de papel higiênico e pouquíssimas coisas assim, sabe? Tiraram todas as comidas. Já nas casas que eu tinha ido na minha linha de Júpiter, por exemplo, era muito mais livre. Eu tinha a casa inteira, eles deixavam coisas pra mim, tinha abundância, assim, as casas maiores, etc e tal. Mas eu já tinha mais consciência até, eu já vim com essa consciência pra linha de Saturno, que eu pensei, ok, eu já integrei bem meu Saturno, eu achava, e agora eu estou preparada para ver o que ele tem para me mostrar a mais, né? E só que Saturno, ele é o planeta dito como maléfico, né? Um dos planetas é Saturno e Marte, são os 2 maléficos do zodíaco. Então, assim, os aprendizados dele nem sempre são fáceis. E aqui realmente não tá sendo tão fácil assim. Primeiro, assim, eu já vim comprometida com essa consciência para usar a energia saturnina, então eu pensei, ok, chegando lá eu vou organizar minha alimentação. Então na primeira semana eu fiquei 5 dias sem açúcar, eu consegui me alimentar bem direitinho, cuidei da minha saúde, voltei à minha rotina, para que eu realmente me sentisse melhor, e isso foi super importante. Daí comecei a me dedicar mais ao meu trabalho, organizar umas coisas, umas metas a longo prazo também. Só que daí de repente começou as cobranças de que tudo que eu vi de oportunidade, de crescimento lá na minha linha de Júpiter, que eu desejei realmente conquistar, Saturno colocou, ok, você quer tudo aquilo? Então vamos alinhar aqui as coisas direitinho. E o que aconteceu? Eu tive que ver o que eu estava projetando muito na minha vida, que eram ilusões, e separar, entender o que é verdade e o que é ilusão somente, sabe? Porque é como se muitas coisas que eu fazia na minha vida, eu ainda me sabotava de viver aquela vida que eu acredito que eu mereço de verdade. Só que o meu Saturno, ele é conjunto com o Netuno. Então, assim, eu vivo muito na ilusão. É muito difícil eu separar o que é ilusão e o que é verdade. Então, eu projetei muitas coisas na minha vida que não era verdade. Eu tive que encarar a realidade como ela é aqui. Ver a verdade nua e crua, sabe? Então, aqui muitas coisas vieram à tona para que eu pudesse enxergar a vida com mais maturidade, com mais pé no chão mesmo, com mais realidade, porque eu ainda
me perdia de vez em quando nas minhas ilusões e acreditava que as coisas tinham que ser mais fáceis e etc e tal, só que a vida não é fácil, né, pra ninguém. Todo mundo tem seus desafios, então aqui eu tive que encarar muitos medos e muitas ilusões e sombras, inseguranças que eu sempre tive e ver que muitas dessas coisas, na verdade, elas eram só coisinhas da minha cabeça, né? O meu Saturno, ele é de casa 12, é em Capricórnio, é um Saturno muito forte, ele é Saturno bem posicionado na casa 12, ainda mais em Capricórnio, só que a casa 12, ela não é uma casa gostosinha também, agradável, é uma casa de inconsciente, de ilusões, de medos, traumas, inseguranças, tudo isso que a gente guarda escondido ali, as 7 chaves dentro da gente, tá ali na casa 12. Então é como se aqui eu acessei muitas dessas coisas que eu já tinha me libertado de muitas e muitas coisas mesmo, porque assim, eu sempre fui uma pessoa muito bloqueada, então desde o meu primeiro retorno de Saturno, aos 28 anos, e 29 mais ou menos, eu comecei a realmente olhar para a realidade de outra maneira, olhar para a vida de outra maneira e me libertar de muitas inseguranças, muito medos, porque eu sempre fui muito bloqueada para fazer muitas coisas. Só que ainda tinha muitas sabotagens que eu fazia comigo mesma. E o TDAH também tem muito a ver com isso. Ano passado que eu descobri que eu tinha TDAH fez muito sentido e eu entendi muita coisa a partir daí, só que ainda tinha algumas coisas que estavam meio nebulosas, e aqui foi como se essa nuvem saiu da frente, eu consegui enxergar a realidade direito e entendi que eu precisava tomar decisões que não eram as decisões que eu realmente sentia que seriam as melhores, mas que realmente, olhando de forma racional, eram as decisões que eu precisava tomar para conseguir criar essa vida que eu tanto desejo, essa vida que eu tive mais clareza lá na minha linha de Júpiter no fundo do céu. E isso veio à tona, assim, de diferentes maneiras, veio à tona através de coisas que eu vi nas redes sociais, no YouTube e tal, mas principalmente conversas que eu tive com pessoas aqui e que me fizeram olhar pra dentro, sabe? Inclusive eu tive uma conversa com uma pessoa que também tem TDAH, tem uma realidade totalmente diferente da minha, mas a gente tem muitas inseguranças mesmo, os nossos bloqueios, a nossa sabotagem, elas são muito parecidas, porque a mente TDAH, ela funciona diferente e a gente tende ao fracasso, ela tende a ver os nossos fracassos muito mais, né, ficar ali no pessimismo e tal, do que realmente acreditar em nós mesmos. Então é muito difícil a gente confiar em nós mesmos para acreditar que a gente é capaz de realmente viver aquela vida que a gente merece, que a gente sente que merece, só que ao mesmo tempo a gente quer aquilo, só que a gente tem muito medo. É a nossa maior insegurança, sabotagem. Então, essas conversas que eu tive com essas pessoas aqui me fizeram ver o mundo inconsciente, o meu subconsciente, acessar coisas até que eu já venci mesmo e ver o quanto que eu sou capaz de superar os meus traumas, os meus bloqueios. E assim eu realmente comecei a estruturar melhor os meus planos futuros. Comecei a dar um passo por vez, realmente, passos mais lentos. Também tive que dar uns passos atrás para algumas coisas, então essa linha de Saturno, ela foi muito importante para realmente eu me comprometer com a minha vida, com aquilo que eu quero, de uma forma mais realista e não uma forma muito ilusória como a canceriana aqui sempre tentou criar, né? Então, apesar de ter sido difícil, eu passei por alguns processos que não foram tão gostosinhos, que, né, eu chorei, essas coisas, a gente se coloca no drama, na vitimização de vez em quando, mas eu vi que realmente era isso que eu precisava enxergar e para que eu pudesse de fato mudar a minha vida. Então, assim, a linha de Saturno, ela pode não ser a mais agradável, mas ela com certeza vai trazer muita consciência para você agir com mais maturidade na vida. E se você tá assistindo esse vídeo, provavelmente você é adulto e você já tem consciência de que a sua vida depende somente de você. Não adianta ficar colocando a culpa nos outros, porque é isso, sua vida é você quem comanda ela a partir de agora, a partir de você ser adulto, principalmente se você já passou pelo seu retorno de Saturno. Então, haja com maturidade de fato e não fique se sabotando, não deixe que os seus medos, que as suas inseguranças te vençam, porque você é capaz de mudar a sua realidade independente do que ela seja. Às vezes não vai ser no tempo que a gente quer, isso eu já aprendi muito, que realmente as coisas elas acontecem no tempo certo, mas tudo vai acontecer no momento certo, quando você
estiver fazendo a sua parte. E assim eu espero que aconteça comigo também. Então, se você vai viajar para uma linha de Saturno, não tenha medo, vai com essa consciência, se organiza, se estrutura, se planeja, né? Saturno pede esse planejamento. Então, faça isso e realmente aproveite o que o destino tem para você. Pode ser que você ame o destino, como eu amei ali a região da Itália. Aqui em Stuttgart não tô amando tanto porque eu peguei muito tempo ruim aqui, tive a limitação do tempo, não consegui explorar os lugares por fora, porque eu tinha essa limitação das cachorrinhas, que eu não podia deixar elas muito tempo fora, sozinha em casa, quer dizer. Então eu acabei decidindo ficar mais em casa para organizar minha vida mesmo. E foi tudo certo. Então, eu acredito que foi um aprendizado muito importante esse que eu tive aqui. Eu espero que você possa aprender também na sua linha de Saturno. E se você quiser se preparar melhor para sua linha de Saturno, eu tenho umas aulas de Saturno específicas que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para que você possa se preparar melhor e aproveitar o máximo da sua viagem. E me conta aqui se você já viajou para uma linha de Saturno, como é que foi a experiência, ou se você mora numa linha de Saturno, né? Eu tenho vários clientes que moram nas linhas de Saturno também e passam pelos seus processos, mas tem gente que vive há muitos anos e se sente bem no lugar também.